Fala aí, galera! Galera que tá entrando, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem aí com vocês? Bom, vocês já conhecem, né, aí qual é a ideia. Deixa eu ver se eu tô com volume. Eu acho que eu tô sem volume. Pronto, agora eu tô com volume. Deixa eu ver aí com vocês, né? E a ideia é a gente tirar dúvidas, fazer coisas, mas eu trouxe aqui algumas anotações que eu queria conversar com vocês. Tô deixando a galera entrar aqui alguns minutinhos, já já a gente começa. Mas quem tiver dúvida, se quiser colocar no chat. Enfim, quem quiser fazer a sua dúvida, né? Perguntar na hora que eu abrir ali, pode abrir câmera, enfim, falar, fazer o que quiser, beleza? Aqui, né, temos bastante liberdade aí para isso. Cara, não tô gostando dessa luz, gente. Deixa eu ligar a luz aqui no fundo. Eu acho que vai ficar melhor. Ou não. Tô achando escuro, né? Será que é a minha aqui? Bom, agora acho que tá legal. Beleza. Estou aqui já deixando tudo pronto também, que eu tenho várias anotações para fazer. Bom, mas vamos lá. Qual é a ideia hoje, né? A ideia hoje é a gente tirar dúvidas de vocês. Esse é um tema que muitas vezes vocês perguntam, né? Toda vez a gente tem lá no nosso grupo questionamentos sobre como lidar. E eu queria muito que a gente criasse aqui, agora, um mecanismo para entender como a gente vai lidar com cada uma dessas coisas. Então, eu vou trazer aqui para vocês, né? Vou compartilhar aqui minha tela primeiro, mas do iPad, para vocês darem uma olhada. Vamos ver se ela vai abrir. Abriu, show. Então, tem alguns pontos que eu acho que são fundamentais e precisa estar na cabeça da gente, beleza? Quando a gente fala em clientes com dor. Então, treinando alunos com dor. Cara, ponto número um, beleza? Ponto número um. É um cliente novo que acabou de entrar e ele relatou que ele tem uma dor, ou é um cliente antigo que você já conhece e que, enfim, você vai ter que ajudar ele, por algum motivo ele sentiu dor mesmo durante o treinamento, o que é absolutamente normal, tá? Não acho que somos ruins porque, cara, um cliente sentiu dor durante o processo de treinamento, isso faz, de certa forma, parte do processo. É óbvio que a gente nunca quer que aconteça, mas acontece. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é fundamental, que tem a ver com a pergunta que foi feita hoje no nosso chat, é, cara, se é algo que existe um diagnóstico, então eu já sei qual é o problema. Ah, é uma lesão de menisco, compressão patelofemoral, é XYZ, cara, uma dor aguda por conta, né, das repercussões de uma hérnia de disco, né? A gente sabe que uma hérnia de disco nem sempre é um problema, eu mesmo tenho duas. Enfim, entender se existe diagnóstico ou não existe diagnóstico. Por quê? Isso aqui tudo muda. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, né, o Rodrigo, ele começou a relatar algumas dorzinhas no joelho, uma dor na parte medial do joelho, ou seja, na parte interna do joelho. E essa dor ela estava muito propensa a ser, com base, né, no que estava acontecendo com ele, estava muito propensa a ser uma lesão de menisco ou uma simples inflamação, né, no que a gente chama de pata de ganso, que é a união entre sartório, grácil e semitendinoso. Então, essa união, né, desses três músculos, né, na verdade, dos tendões desses três músculos, que fica na parte interna do joelho, na parte medial do joelho, é chamada de pata de ganso, e a dor dele estava muito parecida com alguma dessas coisas. Mas não tinha como adivinhar. Não tem como adivinhar. Não tem jeito. Então, cara, vamos no médico, vamos ver o que que é e tal, porque, cara, pode ser isso, pode ser aquilo, dependendo do que for, o tratamento é diferente. Por que que dependendo do que for, o tratamento é diferente, Rafa? Porque se for um problema relacionado à inflamação de tendões que estão sobrecarregados na parte medial do joelho, eu vou tratar de um jeito. E eu sei que isso vai ter algumas repercussões. Então, eu vou fortalecer essa musculatura, vou olhar quais são as estruturas que talvez não estejam fortes,
para que a gente possa fortalecer. Então, é muito comum uma pessoa que tem uma dor na pata de ganso estar relacionada a talvez um valgo dinâmico exagerado, a estar relacionado a uma sobrecarga mecânica muito grande nessa região, ou simplesmente o que a gente sempre fala, né, de treinando alunos com dor, uma carga de treino exagerada que ele não está acostumado, que gerou a dor no elo fraco dele. Mas no caso dele era uma lesão de menisco, uma lesão específica no menisco, em que, cara, existem vários tipos de lesões de menisco. Ela pode ser, né, no menisco medial, no menisco lateral, pode ser na frente ou atrás. E no caso dele, era uma lesãozinha no menisco em que havia como se fosse uma peça solta, andando pela articulação. É por isso que às vezes ele sentia dor, às vezes não. Porque você imagina você ter uma pedrinha no seu joelho, é isso que ele tem. Uma parte do menisco se soltou e ela vai se deslocando, e às vezes ela fica num ponto que gera dor e desconforto. Então, esse era o caso dele. E continua sendo. Ele não operou, embora seja algo que seja muito simples a cirurgia, vai lá, tira essa pedrinha e pronto, acabou, não faz mais nada. Embora fosse uma cirurgia muito simples, ainda assim ele optou por não operar, tá tudo certo, tá conseguindo sobreviver. Pode ser que algum dia essa pedrinha, né, essa areinha, vá para um lugar que incomode de novo, a gente já sabe o que é. Mas repara que saber qual é a lesão, né, se existe diagnóstico ou não, muda completamente a nossa pegada. Por que eu estou falando isso? Né? Lá no nosso grupo de WhatsApp, uma das perguntas que apareceu, vou até abrir aqui agora para confirmar, mas uma das perguntas que apareceu era sobre uma dor atrás do joelho. E uma dor atrás do joelho, né, bem atrás do joelho, é muito comum que seja um cisto de Baker. Então, que é uma bolinha que fica ali atrás, que dependendo do tamanho, né, é basicamente uma inflamação, é uma região que está sucinta a isso, né? Então, dependendo do que você faça, às vezes gera um inchaço, mas o risco disso é relativamente baixo. É meio incômodo, é meio chato, mas na maior parte das vezes o risco é relativamente baixo. Então, é algo que às vezes me preocupa menos, não é algo que me preocupa muito. Mas se for algo muito desconfortável para um cliente, talvez você vá ter que evitar o exercício que gere isso, que exacerba isso e tal. Então, tem algumas coisas que vão mudar a nossa maneira de olhar para o cliente, e esses são dois pontos extremamente importantes. Por quê? Aí agora vem a sacada, e era um pouco pelo qual eu queria fazer essa aula. Porque, independente de qual seja a dor, tem uma coisa que é obrigatória, que é eu preciso fazer uma avaliação. E hoje, eu estava, enfim, trocando uma ideia com a galera lá do estúdio, uns professores, né, do estúdio mesmo, eu perguntei para eles, galera, não sei se vocês viram, até publiquei isso nos stories, galera, de todo o método Lunge, o que vocês acham que é o maior diferencial? E todos eles falaram que era a avaliação. Isso me surpreendeu por um lado, mas não me surpreendeu por outro, porque eu não tenho a menor dúvida de que isso é um asset muito grande para a gente, é algo extremamente importante e valoroso, que é o que vai nos dizer o que a gente vai fazer com esse cliente. Por quê? Cara, se for um cliente novo, eu vou ter que conhecer ele e entender qual é o elo fraco dele, porque muitas vezes tem. Então vamos lembrar qual é a nossa maneira de pensar clientes com dor. A gente, de maneira geral, o que a gente faz com clientes com dor? Não sei se vocês lembram, né? A gente tem alguns aspectos que a gente faz, tem algumas pessoas que estão aqui que eu não sei, né, se já viram essas aulas, se não viram, eu super recomendo, porque elas são as que dão a base para muito do que a gente faz. Então, a primeira coisa que eu olho é movimento. E quando eu falo movimento, eu olho para duas coisas. Primeiro, como ela realiza movimentos básicos e como é o dia a dia dessa pessoa. Por que, Rafa? Porque dependendo de como é o dia a dia, dependendo do que ela faz no dia dela, isso pode ser um fator que vai prejudicar, né, ou vai exacerbar uma dor através do que a gente chama de fatores mecânicos. Então, em primeiro lugar, a gente tem o que a gente chama de fatores mecânicos. Então, vamos a um exemplo. Rafa, eu tenho uma dor no joelho que incomoda mais quando eu desço escada. Beleza, a gente sabe que muito provavelmente é uma compressão, uma síndrome de compressão patelofemoral, né? Que pode ser só por uma dor anterior no joelho, pode ser por uma condromalácia, tal. Então é muito comum isso acontecer, mas também pode ser alguma outra coisa, de repente até uma lesão de menisco ou outros aspectos. Mas eu sei que, dependendo de como for essa dor, eu posso fazer pequenas alterações no dia do meu cliente, né? Ó, você vai tentar fazer o movimento dessa forma, você vai tentar descer desse jeito, você vai tentar jogar maior dominância para o quadril, e com isso a gente vai, né, conseguir minimizar essas dores,
mas ainda assim eu preciso olhar um pouquinho do dia a dia do meu cliente, de como ele se movimenta. De novo, se é um movimento muito joelho dominante, se é um movimento muito quadril dominante, por isso ela sente dor no quadril ou na coluna, porque existe, né, uma maior flexão de quadril. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente olha. O segundo aspecto que a gente olha é o que eu gosto de chamar de carga. E carga, para mim, não é só peso que você usa, mas carga é carga como um todo, é carga interna de treino. Então, a gente vai olhar para o que a gente chama de Stimulus Recovery Adaptation, ou seja, será que o que a gente está dando de estímulo é suficiente para gerar recuperação e adaptação, ou será que o estímulo está sendo muito grande? Né? Será que houve um momento em que houve uma disrupção, né, na fadiga aguda ou crônica? Então, qual é o exemplo que eu dou aqui? A última vez, né, que eu tive uma dor aguda na coluna, e eu, de novo, eu tenho duas hérnias, de vez em quando eu tenho algumas crises, mas a última vez que eu tive foi logo que eu voltei dos Estados Unidos, onde eu tinha feito uma imersão dos Navy SEALs, de 24 horas fazendo treinamento dos Navy SEALs, e quando eu cheguei no Brasil, cara, eu simplesmente voltei a treinar normal, como se nada tivesse acontecido, e esqueci que eu tive uma carga de treino em 24 horas que foi muito maior do que o que eu faço em um mês. Lá foi uma parada absurda a quantidade de flexões, corrida, barra, agachamento que a gente fez, carregar peso. E eu, cara, simplesmente voltei no dia seguinte para o Brasil e treinei como se nada tivesse acontecido. E aí, cara, 2, 3 semanas depois, eu acabei sentindo uma dor. Então, o que a gente chama de relação agudo-crônica, ela também é fundamental. Então, como é que é essa relação agudo-crônica, para quem não lembra? Essa relação agudo-crônica é o seguinte: uma dor que aconteceu num determinado momento pode ser explicada por um estresse que você fez até 3, 4 semanas antes. Então, no meu caso, levou 1 semana e meia a 2 para eu ter essa dor, né, por causa de um pico que aconteceu há alguns dias atrás. Então a gente precisa olhar, né, todo o dia a dia do nosso cliente, como é que as coisas são, como é que está o estilo de vida dele, cara, isso é fundamental. Então, você vê um momento, de repente, do cliente que ele está num grau de estresse muito grande, um momento do cliente que ele está dormindo pouco, tudo isso vai afetar a capacidade de treino e recuperação dele, que poderia, de alguma maneira, fazer com que uma carga que ele está habituado passasse a ser uma carga mais alta e isso gerasse dor. E, no final das contas, né, tudo isso está relacionado ao que eu gosto de chamar de capacidade versus demanda, ou seja, eu estou colocando uma demanda ao sistema maior do que a capacidade atual desse sistema de absorver essa carga. Isso daqui é o que a gente mais vê. Depois a gente tem o que a gente chama, né, que aí é onde entra a nossa avaliação, que são as disfunções. Então aqui eu estou avaliando o movimento e aqui eu estou avaliando o seguinte, cara, o que que explica essa falha de movimento? Então, por que que meu cliente tem dor no joelho ao agachar com carga? Quando ele realiza, por exemplo, um colapso medial exagerado. Cara, por causa de uma falta de função do glúteo, por causa de uma falta de função de mobilidade de tornozelo, é simplesmente porque ele está fazendo um movimento muito joelho dominante. Então, eu preciso entender sobre movimento e essas disfunções, e essas disfunções eu só vou encontrar a causa se eu fizer uma avaliação. Então, repara que no final das contas, eu preciso conhecer muito bem do meu cliente, a nossa avaliação faz isso, para que eu possa responder a esse questionamento de o que está gerando meu cliente com dor. E por último, né, agregando todo esse modelo, a gente tem o que a gente chama de biopsicossocial, que hoje está em alta, mas não acho que ele sozinho, ele tem a ver com muito do que a gente já falou até aqui, mas eu não gosto de achar que ele sozinho vai, de alguma forma, né, explicar tudo aquilo que a gente vê. Mas é óbvio que eu preciso considerar idade, gênero, se existe alguma característica como sobrepeso, pessoas com sobrepeso tendem a ter mais dores, seja por causa do peso, por exemplo, na articulação do joelho, seja por um processo inflamatório, né, que o excesso de gordura gera. Então, às vezes, crenças, tem pessoas que têm uma série de dores porque elas têm crenças de que se elas flexionarem a coluna, elas vão sentir dor, o que está muito relacionado, por exemplo, à cinesiofobia, né, que é a dor, é o medo exagerado do movimento. Então, com isso daqui, a gente tem um quadro maior para entender, né, o que que eu preciso fazer com o meu cliente. Mas beleza, entendido esse passo, o que que eu, de novo, né, a gente está aqui fazendo algumas questões. Mas qual é a primeira coisa que eu faço com o meu aluno quando ele relata ter dor num determinado movimento? E durante o movimento, porque tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, né? Eu vou colocar até aqui como terceiro aspecto, beleza? Que é, sente dor no movimento, ou seja, durante o treino de alguma maneira, ou fora dele.
Quando é fora é bem mais complexo. Quando é no movimento, a gente consegue já fazer o que eu vou falar agora, que é a minha primeira tentativa. A primeira coisa que eu faço é fazer o que a gente chama de training around pain, é fazer uma adaptação intencional no movimento. O que significa isso, Rafa? Vou mostrar aqui para vocês que vai ser melhor. Então, a primeira coisa que eu faria é uma adaptação intencional, beleza? Como, por exemplo, o que eu vou mostrar agora, que é isso daqui. Então, tá olhando esse slide? Repara, às vezes, se o meu cliente tem uma dor no joelho, eu vou, na verdade, esse daí nem tá bom, esse daqui tá melhor. Às vezes, quando o meu cliente tem uma dor no joelho, por exemplo, fazendo um agachamento tradicional, eu coloco ele para fazer um agachamento low back, eu tiro um pouquinho da flexão do joelho quando ele tem dor, ou tiro um pouquinho, né, da projeção do tronco à frente quando ele tem dor na coluna. Então, eu tento fazer pequenas adaptações como essa, mas não só isso. Cara, gira um pé um pouquinho para fora, afasta mais o joelho, tento fazer pequenas modificações no movimento antes de sair fazendo um monte de teste. Beleza, não resolvi através de pequenas adaptações, assim, tenta assado, faz isso, faz aquilo, tal. Aí eu começo a tentar entender melhor essa dor e se existe alguma disfunção, né? E no próprio movimento eu já começo a ver se existe ou não, mas se existe alguma disfunção que explique essa causa. Por quê? Lembra, muitas vezes a gente acha que uma dor está num lugar porque, enfim, porque aquele é o local da dor, mas com muita frequência o local da dor é apenas a vítima. Então, antigamente, lembra que a gente fazia um fortalecimento, quem é mais antigo vai lembrar, fazia fortalecimento do quadríceps de diversas maneiras. Hoje em dia a gente já tem um olhar um pouquinho mais diferenciado, a gente entende que muito provavelmente existe um elo fraco. Avaliar movimento e entender se existe algo que possa justificar é importante. E aqui eu lembro que, cara, para um simples colapso medial que gera dor no joelho, existem vários motivos que poderiam justificar essa dor. E é aí que entra a avaliação, é aí que entra a gente entender uma disfunção. Então, cara, será que existe desabamento do arco plantar e isso é o que justifica? Então, como é que é minha correção? Minha correção é no pé. Será que está havendo colapso medial por causa de uma falta de mobilidade no tornozelo? Então, minha correção tem que ser em entender, em resolver o problema do tornozelo. Será que existe um colapso medial, isso que está gerando dor, por uma restrição de mobilidade dos adutores? Então, eu preciso resolver esse problema, né, através dos adutores. Se for por uma hiperatividade do TFL, isso está gerando uma dor na parte externa do joelho, muito comum em corredores. Fazer uma liberação do TFL e ativar o glúteo tende a melhorar. É por uma falta de força ou função dos glúteos, então ativar glúteo tende a melhorar. Repara que muita gente acha que eu tenho dor no joelho, vou fazer trabalhinho com elástico e vai resolver. Cara, se o problema não estiver na função do glúteo, esquece, não vai resolver. Então a gente precisa entender aonde está a causa, e é aí que entra a nossa avaliação. Essa avaliação ela entra exatamente para fazer com que a gente descubra quem é o culpado. Porque a frase que eu mais gosto de usar, né, vocês já devem ter me ouvido falar muito, é o seguinte: o local da dor é como se fosse a vítima. E a vítima é a primeira que grita. Mas o culpado, ele fica quietinho, esperando para ser encontrado. Então a gente precisa encontrar o culpado. E muitas vezes encontrar esse culpado significa encontrar onde está a disfunção, qual é o músculo que está disfuncional, qual é a articulação, de repente está disfuncional e a gente precisa resolver. Então, quando a gente recebe lá, né, no WhatsApp, meu aluno está com uma dor aqui, meu aluno está assim, meu aluno está assado, repara que eu sempre pergunto, como é que está a função de tal lugar? Como é que está isso aqui? Como é que está aquilo ali? Por que eu faço essas perguntas? Porque a gente já sabe que determinadas dores estão muito relacionadas a aspectos já conhecidos. Então, não adianta, eu já sei que uma dor no joelho, muito comumente, está relacionada a fraqueza de glúteo, falta de mobilidade no tornozelo, ou fraqueza de glúteo, falta de mobilidade no tornozelo, ou simplesmente uma fraqueza de quadríceps mesmo, uma mudança de padrão de movimento. Deixa eu ver se eu aqui achei. Vou abrir aqui a página só para dar uma mostrada para vocês num detalhe que eu acho que muitos de vocês não viram ainda e eu quero chamar muita atenção disso, beleza? Então, deixa ele abrir aqui, que eu vou compartilhar a tela. Espera aí. Eu vou botar visualizar como aluno. Pronto. Então, vamos compartilhar essa tela aqui. Então, ó, coloquei aqui visualizar como aluno, e a gente tem, dentro dos módulos, primeiro a avaliação, que vocês já conhecem, né? Isso aqui é o clássico. Só que depois da avaliação, eu coloquei um módulo que chama Como Corrigir e Treinando Alunos com Dor.
Então, cara, descobrir onde é que está a dor no meu cliente. Aqui eu dou vários insights sobre como está a dor do meu cliente, mas, sobretudo, aqui, ó. Eita. Aqui, ó, é onde está muita coisa legal que vocês estão deixando passar. Que é o seguinte, cara, se eu tenho um colapso medial ou uma falta de mobilidade no tornozelo, aonde está o meu problema? E nesse vídeo aqui eu explico direitinho onde está o problema. Então, cara, descobrir onde está o problema. Cara, como é que eu vou corrigir? Onde eu vou testar? O problema é X, o que que eu vou fazer? Então, a gente tem várias aulas aqui onde eu explico exatamente o que que você tem que fazer para cada um desses casos, além das aulas específicas de dor, mas eu não efetivamente abordo lesões específicas. A gente tem uma aula de lesão com o Gustavo, Asmar, né, lesão no joelho em especial, mas o que eu abordo é como administrar alunos com dor. Vou dar alguns exemplos para vocês. Rafa, meu aluno tem dor no joelho e sente dor na cadeira extensora. Beleza, você consegue fugir do ângulo da dor? Fazer só embaixo e só em cima da dor, no ponto onde a pessoa sente dor. Você exclui aquela parte do movimento? Essa é uma das coisas que eu mais faço com meus alunos. Existe um ponto, que normalmente é em torno de 30 graus de extensão do joelho numa cadeira extensora, que é comum um cliente que tem dor no joelho sentir dor. Então, cara, eu peço para ele ficar parado em cima, ou fazer um movimento curtinho em cima, depois fazer um movimento embaixo. Com isso, a gente vai ganhando força no quadríceps, sem passar pelo ponto da dor. Daqui a 1, 2, 3 semanas, esse cliente consegue passar pelo ponto da dor sem nem lembrar dessa dor. Então, isso a gente faz com muita frequência. Já vou começar a olhar as perguntas de vocês. Vi que o Ivan já botou aqui uma mensagem. Eu conheço o perfil do Ivan. Ele atende muita gente de mais idade. E aí já vou chegar nesse ponto de pessoas de mais idade. Mas, basicamente, se a gente tiver em mente, né, esses fatores aqui, se a gente tiver em mente esses fatores que vão aparecer agora na tela de vocês, 3, 2, 1, apareceu? Se a gente tiver em mente esses 4 fatores que são a base para muito do que a gente faz, cara, tudo vai ficar mais fácil. E principalmente se a gente souber fazer os testes corretos para cada uma das disfunções. Então vamos lá. Tem coisas que a gente já sabe. Exemplo, cara, dor no joelho, beleza? Eu sempre vou olhar como é que está o tornozelo, como é que está a função do quadril, e aí quando eu digo função do quadril, eu digo mobilidade e força, né, dos músculos do quadril ali. Aí tem alguns testes que eu faço, mas que talvez nem esteja no método Lund, mas só o de glúteo já vai dizer muito para você. Tornozelo é só mobilidade, né? O tornozelo a gente não precisa se preocupar. Então, o joelho basicamente é tornozelo, quadril, e se for um corredor, eu iria olhar o core lateral. Mas pode acontecer também que seja simplesmente fraqueza do quadríceps. Mas, sinceramente, isso aqui é o que eu menos vejo, tá? Normalmente eu vejo as coisas em cima acontecer, especialmente os 2 primeiros. Se for uma dor na coluna, cara, eu sempre vou olhar coisas clássicas. Como é que está a mobilidade da cadeia posterior? Como é que está a mobilidade do quadril? Como é que está a função do glúteo? Como é que está a função do core? Cara, é clássico. Eu sempre vou dar uma olhada nisso quando eu vejo uma dor na lombar, quando eu vejo uma dor na coluna. Não tem muito como fugir disso. Rafa, sinto dor no quadril. É óbvio que eu vou olhar mobilidade e força do quadril em si, mas eu vou tentar conectar esses achados do quadril com outras áreas. Por exemplo, como é que está o tornozelo desse meu cliente? Às vezes, o tornozelo é o culpado por uma disfunção. Então, eu preciso olhar como é que está. Como é que está, por exemplo, a coluna desse meu cliente? De novo, às vezes o quadril ele está desnivelado porque existe uma escoliose. Então, eu preciso olhar para a coluna também. Não tem jeito, eu vou ter que fazer algumas análises do geral do meu corpo. Rafa, eu tenho um aluno que está com dor no ombro. Cara, é muito difícil ver um cliente com dor no ombro. Obviamente, eu vou fazer mobilidade de ombro, vou ver como é que está a função geral. Lembra como é que a gente olha para a função do ombro? Como é que a gente olha para a função do ombro? Se existe estabilidade, então a gente olha para a mobilidade, gleno-humeral e escápulo-torácica, e como é que está a estabilidade desse cliente. Então, tem coisas que a gente já imagina o que vai acontecer, mas eu também olho muito para como é que está a cervical desse meu cliente. Então, eu olho como é que está trapézio, eu olho como é que está elevador da escápula,
Eu olho como é que está, muitas vezes até mobilidade de algo que a gente olha pouco, que é a mobilidade peitoral. Então eu olho se existe alguma disfunção no pescoço. Então, essas são coisas mais comuns. Tem alguma outra aí mais comum que eu esqueci? Se tiver, coloca no chat aí para mim que eu não sei, ou abre, né, a câmera e tal. E aí tem uma pergunta aqui já do Ivan, já vou responder. Mas, cara, isso daqui é o clássico. Então, repara que quando a gente faz a nossa avaliação clássica, deixa eu ver se eu abro ela aqui. Eu acho que eu tenho ela aqui. Essa daqui é antiga, que essa é uma aula antiga, mas beleza, sem nenhum problema. Então, quando a gente faz a nossa avaliação clássica, olhando como é que está a mobilidade, core e movimento, eu já tenho muita informação do que eu preciso. Então, por isso que vocês vão ver que a todo momento eu vou perguntar, tá, mas como é que está, né, o movimento desse meu cliente? Porque ele explica muita coisa. Então, lembra do caso da Juliana? Pô, Juliana tem muita dor na coluna e tal, mas por quê? Existe uma restrição importante de tornozelo e de quadril. Então, o treino dela sempre tem preparação que envolve mobilidade de tornozelo e quadril. Por quê? Porque o problema dela está aqui. A dor na coluna dela é explicada por falta de mobilidade de tornozelo e de quadril. E aí eu sempre dou uma trabalhada para melhorar a função do glúteo. Porra, a função do glúteo da Juliana, a Juliana tem maior bundão, sim. O fato de ter o glúteo grande não significa que ele tem função adequada. Então, tamanho não quer dizer nada nesse caso, beleza? Então, eu sempre preciso testar, independente do volume, né, de determinado músculo. E, obviamente, né, quando eu vou olhar movimento, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que esperar. Então, se eu ver determinadas falhas, como vocês já conhecem, eu vou atrás de corrigir esses problemas. E aí que entra aquelas aulas que eu mostrei para vocês. Cara, se eu encontrar isso daqui, o que que eu vejo? Se eu encontrar aquilo ali, para onde eu vou? Né? É exatamente por isso que eu gravei todas essas aulas novas aqui. Você vê que o estúdio tá, que eu estou no estúdio novo já, com tudo novo. Então, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Onde é que está aqui? Onde é que está ali? Ó? Falhas no agachamento. Primeira falha. Segunda falha, né, que é a perda de amplitude e perda das curvaturas. Então, olha como é que está mobilidade de tornozelo. Terceira falha clássica no agachamento, que é a acentuação da curvatura lombar. Isso é algo muito comum que eu vejo muita gente negligenciar. E aí, outro dia, alguém no grupo perguntou sobre o hip shift. Está aqui, ó. Temos aula do hip shift. O que pode justificar um hip shift? Hip shift. Está aí a aula já pronta para isso e para quase todos os outros movimentos clássicos, como deadlift, perda das curvaturas, como deadlift, né, uma hiperextensão exagerada da coluna, como, cara, um movimento que eu chamo de sensual, né, que é subir o quadril antes de estender o joelho. Então, o Nico, esse cara que está aí na imagem, é o nosso câmera. Ele me ajudou para gravar, nesse dia a gente estava sozinho. Então ele também me ajuda aí para fazer isso. Cara, e no deadlift também pode acontecer um colapso medial, não é comum, mas também pode acontecer. O que a gente faz de correção? Enfim, temos todas essas coisas aí para esses questionamentos. Vamos lá, vou responder primeiro a do Ivan, depois a da Carla. Ivan perguntou o seguinte, Rafa, e no caso de problemas crônicos como artrose? O problema é na articulação mesmo. Bom, excelente. Primeiro que o Ivan, né, o nicho dele, né, o principal público dele são pessoas de mais idade, um público excelente de trabalhar, muitas vezes tem tempo disponível, vão ficar com você até o último minuto de vida dele, né, trabalhando com você, então é um ótimo público, mas tem algumas questões como essa, tem coisas que são da idade. É difícil. Como é que você vai pegar uma artrose acentuada no joelho, no quadril, no dedo, né? É muito comum, aquele dedinho para dentro que afeta o movimento e tal. Então tem coisas que são mais complexas da gente trabalhar. Por quê? Porque eu não vou ter muito o que fazer num caso como esse. Então o que eu faço num caso como esse, onde é uma artrose, né? Um problema de tempo. E eu gosto do Rogério, do Liporace, né? Não sei se vocês seguem o Liporace. Liporace é um fisioterapeuta muito interessante que ele fala o seguinte, cara, que bom que você tem artrose, que bom que você tem bico de papagaio, que bom que você chegou nessa idade, porque tem gente que, né, não chega. Então, isso faz parte da idade e eu tenho duas maneiras de olhar, tá, Ivan? A primeira delas é, beleza, tem uma artrose, ela está lá, está instalada, então é igual a minha hérnia, ela está aqui, mas eu vivo muito bem com ela. Como? Fortalecendo tudo que está em volta e trabalhando as repercussões dela. No meu caso, eu tenho, né, eu já reparei que eu tenho algumas repercussões importantes. Eu tenho perda de força dos adutores e dos flexores. Então, a minha hérnia, por algum motivo, uma proteção, ela faz com que eu tenha perda de força dos flexores do quadril e dos adutores. Então, o que eu faço nos meus treinos? Com muita frequência, eu fortaleço essas estruturas.
E, como consequência, eu me mantenho bem, a não ser que eu falhe no volume de treino como um todo. Então, de novo, primeira coisa que eu vou fazer é sempre avaliar para ver se existe algum problema. Então, tem algo que eu consiga ver, olhar, não só imaginar, mas, cara, deixa eu fazer o teste para entender se existe algo que está sendo gerado como uma repercussão dessa dor, dessa lesão, desse problema que já está ali instaurado, é crônico, a gente não vai resolver, mas a gente vai minimizar, né, os efeitos dele. Então, se tem algo, eu vou trabalhar em cima disso que eu estou vendo, e eu já sei que uma artrose, o que ela vai fazer? Vai ver uma informação cortical para que eu use menos aquela articulação, para que eu não prejudique, né, ou para que eu não supostamente aumente aquilo. Mas, ao mesmo tempo, se eu não fizer força com aquela articulação e com aquele músculo, o que vai acontecer? Uma atrofia. Se acontecer uma atrofia, eu vou perdendo o movimento. Então, para uma artrose, o nosso cérebro está mandando a informação, para de se mexer. E a gente tem que mandar a informação, continua se mexendo muito, não para. Não para de jeito nenhum, porque senão você vai ter perda de força, de função e de funcionalidade, que para o idoso é muito ruim. Então, o que eu sempre faço em casos como esse é, cara, existe alguma repercussão que eu consigo tratar? Existe. Vou em cima dela. 2, né? Essa artrose a gente sabe que ela vai estar ali. Muitas vezes, nesses casos, eu trabalho até. Ivan, se quiser abrir o microfone e falar, pode abrir, tá? Eu acho que vocês estão liberados para abrir aí. Se não tiver, eu abro. Muitas vezes eu tento fazer o que eu tenho que fazer de fortalecimento, tentando fugir um pouco do arco da dor, mas muitas vezes eu falo para o meu cliente: olha, é um cabo de guerra. Você está sentindo mais dor do que você já sente naturalmente? Não. Então faz. Você está sentindo mais dor do que o que você sente? Ah, tá uma dor muito ruim. Tá, então beleza, vamos administrar, vamos fazer outra coisa, vamos escolher uma estratégia. Então, nesses casos, não tem jeito, de novo, porque existe tempo. Mas muitas vezes eu encontro alguém que está disfuncional que ajuda a melhorar o problema. Nem que seja só como um efeito placebo, tá? Sendo bem sincero, e a gente precisa ser muito sincero na nossa prática, nem sempre o que a gente está fazendo está gerando resultado para o cliente. Se ele fizesse qualquer coisa, talvez ele tivesse resultado de redução de dor. Porque existe liberação de hormônios, existe a sensação que a gente tem. Então, lembra que tem alguns estudos que mostram que a atividade aeróbica é tão boa quanto fortalecimento para redução de dor lombar crônica? Por quê? Porque só o fato de se mexer já faz o cliente se sentir bem. Então, eu sei disso. Só que olha a sacada. É igual. Por que muitas pessoas gostam, por exemplo, de homeopatia? Se a gente fizer um ensaio clínico randomizado comparando homeopatia com nada, vai dar no mesmo. Então, quando a gente pega ensaios clínicos randomizados, onde fica tudo fechado, né, não existe um processo, muitas vezes o resultado que a gente tem é que a homeopatia é a mesma coisa que placebo. Significa que não funciona. Só que o que os médicos que usam homeopatia fazem? O remédio é como se fosse um placebo mesmo. Só que antes de dar o remédio, o médico conversa, o médico fala, o médico ouve, o médico dá atenção, etc. e tal. E esse processo é que é mais difícil da gente colocar num estudo, e muitas vezes é isso que gera o resultado positivo na intervenção e não a medicação que a pessoa colocou na boca. Então, repara aqui, o que eu acho que é maneiro dentro da nossa avaliação e por que eu ainda trabalho dessa forma, mesmo sabendo que existem falhas na linha de raciocínio. É porque quando a gente traz para o cliente que, ó, encontrei aqui alguém que está fraco, que pode justificar sua dor, vamos trabalhar em cima dele, o cliente se sente mais seguro. Então, só isso muitas vezes já é suficiente para ele falar assim, porra, agora vai dar certo. Porque, cara, ele fez teste. Quantas vezes, galera, vocês não têm ideia, lá no estúdio acontece de um cliente estar com dor, eu me envolvo, eu não faço nada demais e o cliente melhora. Então, na medicina isso é muito comum. Eu tenho um grande amigo, o José Neto, ele usa vários exemplos disso, de um cliente que chega lá, né, ele é nefrologista, com um problema com isso, com aquilo e tal, ele vai e prescreve, dá um remedinho para a pessoa e fala, cara, toma isso aqui que você vai melhorar na hora. Não é nada, é só um efeito placebo, é uma Novalgina, sei lá, é um efervescente. E a pessoa fica ótima. Por quê? Porque ouviu, porque conversou. Então, cara, efeito placebo funciona. E muitas das vezes eu acredito sim que boa parte da minha intervenção hoje não é só porque eu resolvo o problema através do que eu estou fazendo, mas pelo dar atenção e pelo mostrar com o cliente, cara, olha só o que a gente está fazendo, porra, encontramos a causa, vamos seguir em cima disso. Então, isso é o que normalmente eu faço. Só para terminar aqui o do Ivan, já vi que o José mandou também.
No caso, qual tipo de manifestação da força você recomenda no início e como devemos evoluir para qual? Ivan, não existe uma receita de bolo, faça isso e tenha esse resultado. Isso não existe, infelizmente. Eu tento sempre que possível realizar movimentos. Então, se meu cliente consegue sentar e levantar, eu vou tentar. Vamos usar o joelho como exemplo, tá? Uma artrose no joelho. Se meu cliente consegue sentar e levantar numa amplitude pequena, eu vou tentar. Se ele consegue numa amplitude grande, melhor ainda. Se ele não consegue fazer a cadeira extensora sem dor em nenhum ângulo, eu vou tentar encontrar um ângulo que parado a gente consiga fortalecer. Então, assim, eu vou. Imagina o seguinte: o ideal é que eu consiga fazer um agachamento completo. Não consigo, eu faço um parcial. Não consigo, eu tento algo mais simples. Não consigo, eu tento outra coisa. Então, é como se eu fosse diminuindo o grau de dificuldade e esforço do cliente para que eu consiga fazer alguma coisa. E aí, cheguei lá atrás. Beleza, agora vou tentar começar a progredir com o tempo. Então, não tem uma receita de bolo, mas eu vou tentar sempre o exercício padrão e vou ir regredindo nele para ver se o meu cliente consegue. Mas na maior parte das vezes, cara, agachamento muito comumente está dentro do meu programa, ou um simples sentar e levantar, né, que com idoso às vezes faz mais sentido. Se ele não consegue fazer no banco, eu tento colocar um banco mais alto. Se ele não consegue fazer no banco mais alto, eu tento fazer algum outro tipo de fortalecimento. Exemplo, um leg press ou uma cadeira extensora. Rafa, não tem isso disponível, uma flexão de joelho, um exercício isométrico na parede, ou até resistência manual. Cara, em muitos casos, quando eu atendia, né, hoje em dia eu atendo menos, em condomínio, resistência manual. Boto o idoso sentado e empurro ele para frente, as costas inteiras. Qual é a força que ele tem que fazer? Força para trás, mas empurrando o chão para baixo. Então eu tenho toda a cadeia posterior atuando para que ele possa fazer extensão de coluna, mas ao mesmo tempo eu tenho uma irradiação de força para a perna, empurrando o chão para baixo. Então eu estou fazendo uma força em cadeia cinética fechada com a perna, em isometria, mas também estou fazendo força com o tronco. Se eu empurrar ele na diagonal, se eu empurro ele no ombro direito para o lado esquerdo, ele está fazendo força com o core direito e força com a perna esquerda. Então, para ele evitar de ir para frente, ele precisa fazer essa força. Então, eu vou brincando com essas coisas. Esse já é o nível hard da resistência manual. Nível soft da resistência manual. Cara, boto o meu cliente sentado, faço força como se fosse uma cadeira extensora com a mão. Boto o meu cliente deitado, faço força como se fosse um elástico para ele não deixar eu fechar a perna dele, né? Fazendo força com abdutores, para ele não deixar eu abrir a perna dele, fazendo força com adutores. Então eu vou brincando com todas as possibilidades que eu tenho. Mas normalmente eu começo o seguinte: exercício base é esse que eu quero tentar. Não deu, volta uma casa. Não deu, volta uma casa. Não deu, volta uma casa ou faz adaptações e assim por diante. Beleza? Foi, Ivan? Boa. Vamos passar para dores no punho. Carla, tem dor no punho lá no curso, eu abordei ela, porque eu sei que é algo que está ficando bastante comum. Então, eu vou falar de dor no punho, eu vou falar de dor no punho, no antebraço e no cotovelo, que normalmente está tudo conectado, beleza? Então, vamos lá, dor no punho. Cara, dores muito comuns mesmo, e que a gente tem pouca coisa para fazer. Cisto. Cara, meu cliente tem um cisto e aí quando ele vai fazer uma flexão de braço com a mão no chão, ele sente dor. Porra, não tem muito o que fazer, você vai ter que evitar essa posição. Meu cliente tem uma restrição de mobilidade muito grande no punho, só para ele ficar com a mão no chão ele já sente dor, mal consegue segurar e tal. Então eu vou e faço uma adaptação, peço para ele segurar algo que ele não fique com tanta flexão de punho, mas vou trabalhando para ele melhorar essa flexão de punho. Dor no início aqui do antebraço, muito comum na hora de fazer bíceps, é uma clássica tendinite, né, no exercício de bíceps. Se você fizer uma leve pronação, né, uma leve supinação, vai vindo para a posição neutra, a tendência é melhorar. Então, essa é uma dor muito comum para a galera que malha pesado bíceps, mas só de você tirar a posição pronada e jogando mais na direção da supinada tende a melhorar, uma dor clássica. E as outras dores muito comuns, né, relacionadas ao punho, estão aqui no cotovelo, que é epicondilite lateral e epicondilite medial. Então, a medial tem a ver com a força de flexão de punho e a lateral tem a ver com a extensão de punho. Então, a gente tem tennis elbow, golf's elbow. São duas dores extremamente comuns, muito comumente relacionadas ao punho. Então, a dor do epicôndilo lateral muitas vezes dói quando eu faço força de extensão de punho. Pode ser por fraqueza desse músculo, pode ser porque ele está sendo sobrecarregado. Então, eu preciso entender, né, dentro de todos aqueles âmbitos que a gente olhou, o que será que é.
Mas eu normalmente, quando eu fortaleço, quando eu olho e acho que tem a ver com o punho, isso, eu faço fortalecimento geral. Flexão, extensão de punho, movimento de rotação de punho e faço flexão de cotovelo inversa também. Normalmente, esse conjunto, né, dentro do programa ali, tende a facilitar e aliviar bastante. Só que, de novo, muitas vezes o local da dor é apenas a vítima. Às vezes o problema está numa disfunção no ombro, está numa disfunção no pescoço, por quê? Porque existe uma cadeia muscular que está aqui. Então, a gente já resolveu o problema de epicondilite medial, por exemplo, alongando o peitoral, indo com o punho para trás. Se vocês fizerem, né, quem está aí na cadeira, deixa eu ver quem é que está aqui aparecendo para mim. É a Carla mesmo, ó. Carla, faz isso aqui, ó. Aí na tua cadeira, onde você está, você vai esticar o braço. Faz aí junto comigo. Não sei se ela travou ou não, Carla. Faz aí junto comigo. Você mesmo. Eu acho que ela travou. Ela travou, né? Tá. Pois é. Obrigado, Bia. Então, cara, eu quero quem tá aí junto comigo, mesmo que tem quem tá de câmera desligada, cara, abre os braços aí e vem com a mão, abre o máximo que você consegue. Chega o máximo para trás que você consegue e vai com a mão para trás também. Isso aqui, ó. Então, ó, vou repetir. Vai com o braço mais para trás que você consegue, sem deixar o ombro vir para frente, abrindo o peito. Deixa a Carla entrar, coitada, aquela que perguntou. Então, ó, braço aberto, afasta o máximo que você consegue, seja sem deixar o ombro vir para frente. E agora tenta encostar o dedo um no outro lá por trás. Você não vai conseguir, mas tenta. Você vai sentir alongar tudo isso aqui, ou seja, toda a cadeia, né, do braço. Carla, tá por aí agora, Carla? Me dá um oi. Beleza, faz aí você, já que você que perguntou, abre os braços, o máximo que você consegue, não deixa o ombro vir para frente, vai andando com ele o mais para trás que você consegue sem deixar o ombro vir para frente. Beleza, sobe um pouquinho mais ele. Aí, agora tenta encostar os dedos lá atrás, ó, um no outro. O que você sente? Sente toda a cadeia anterior, certo? Então, essa é a ideia. Muitas vezes, um problema no antebraço, né, na verdade no cotovelo, no antebraço ou na mão estão relacionadas à função do ombro. Então, é muito comum eu também olhar para a função do ombro quando existe uma dor para baixo, beleza? Então, de maneira geral, é isso. Agora, me diz aí, ô, Carla, dor no punho é isso? Eu falei, acabei falando meio geral, mas não sei se você tem alguma específica. Eu acho que você está sem Ah, volume. é, não tá saindo áudio. Ó, ó, vê agora, tenta agora, Carla. Não está saindo, não. Se quiser, escreve lá, não tem problema, não. Deixa eu ver a do José Carlos aqui enquanto isso. Então é o primeiro caso que eu falei, né? Tinha dor no punho. Muito provavelmente é por falta de mobilidade no punho. O que eu faço nesses casos, né? Primeiro, eu trabalho a mobilidade de punho, vou ganhando mobilidade de punho, tanto da maneira clássica, né? Colocando a pessoa sentada num banco e fazendo assim, puxando e tal. E enquanto eu estou fazendo isso, eu coloco ela para fazer flexão segurando na barra, segurando num pezinho, porque ela não fica com o punho torto, ela fica com o punho um pouco mais reto. Então eu consigo fazer. Então, essa é uma característica muito comum minha também. Cara, eu já sei que eu quero ganhar arco de movimento, pá, 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 mas para não deixar o cliente sem fazer e para já ir trabalhando a função, eu coloco ele com alguma adaptação e depois vou tirando essa adaptação. Então, isso é bastante comum, bastante comum. Deixa eu ir na do José Carlos aqui agora, já já falo do Fernandão. Quem quiser, galera, abrir e falar, fica à vontade, tá? A ideia é essa mesmo. Então, o José perguntou o seguinte, Rafa, como lidar com dores, né, aquelas que são mais para o sentido de biopsicossocial, cinesiofobia e tal? Eu já vou continuar, mas vou parar por aí, por enquanto. Cara, normalmente, quando eu tenho um cliente que eu detecto que ele tem medo de realizar determinado movimento, eu muitas vezes excluo esse movimento e vou colocando ele sem que o cliente perceba. Rafa, como assim sem que o cliente perceba? Tinha uma aluna, por exemplo, que tinha muita dor no joelho e ela estava com medo de agachar. Falei, sem problema, vamos tirar o agachamento. Eu coloquei ela para fazer deadlift na barra hexagonal.
A barra hexagonal é uma barra que, comumente, o movimento vai saindo mais joelho dominante. E no caso dela, eu não corrigia, eu deixava ela fazer quase que um agachamento sem ela perceber. Até o momento, depois de um tempo de treino, que eu falei: o que você está fazendo? Aí ela se tocou. Outras coisas que eu faço: pega essa bola aqui no chão e joga para mim. Então, para a pessoa pegar a bola no chão, ela vai ter que agachar, ela vai ter que flexionar a coluna sem ela perceber, porque o objetivo dela é pegar a bola no chão, não é agachar, não é flexionar a coluna, por exemplo, numa dor da coluna. Então, a gente chama isso de. Isso não é exatamente dupla tarefa, mas é uma maneira de eu tirar um pouquinho o foco, né? Então, é um tipo de foco externo, para que o cliente não pense no que ele está fazendo, mas ele está fazendo o movimento que eu quero, e aí ele vai percebendo que ele consegue. Outra coisa que é muito comum que eu faço com dupla tarefa é, cara, eu pedir uma tarefa específica e colocar um agachamento no meio. Então, Rafa, como é que você faz isso? Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Exemplo, meu cliente tem medo de flexionar o tronco, mas aí eu coloco ele para fazer uma remada curvada. É um deadlift, um padrão de deadlift, mas sem ele perceber que ele está nesse padrão de deadlift. Então, isso é uma das coisas que eu mais faço com quem tem medo, é dar uma volta para chegar onde eu quero, até a hora que eu mostro para ele: ó, você já está fazendo. Eu sei que você tem medo, mas olha como é que você já está fazendo, não está sentindo nada. E porra, show. Então, beleza. Aí vou tirar um pouco desse medo. Beleza, vamos continuar na pergunta dele. Na avaliação, eu detectei um probleminha no arco plantar, ou seja, né, o pé dessa pessoa não tinha curvatura, tinha uma queda do arco plantar, imagino que seja isso. Mas no início eu não disse nada, passou um tempo, eu comentei com ela o problema, e após ela ficar sabendo, toda vez que ela realiza um agachamento, ela reclama de dor. Era melhor não ter falado nada, né, José? Porra, que merda. Eu sempre trabalho para melhorar o arco plantar dela, mas sendo assim, ela não sente confiança e tem medo de agachar. Não sei exatamente como é que foi essa comunicação. Muitas vezes, assim como você, eu nem falo. Eu só falo para a pessoa: ó, agarra o chão com o pé. Agarra o chão com o pé, vai. Eu quero ver buraco aqui, ó, né, no seu pé. E agacha assim, faz assim, não deixa o pé cair, beleza? Não deixa, não deixa, não deixa. Agarra o chão com o pé. Muitas vezes isso de agarra o chão com o pé ajuda. Tem alguns educativos que eu coloquei lá, né, no método Lund também, exatamente sobre isso, que é: quando existe perda do arco plantar, o que você pode fazer? Então, essa foi uma das coisas que eu falei. Outra é você fazer um reativo clássico, que é forçar o problema com um elástico, para que a pessoa tenha que desforçar. E a segunda é você treinar, fazer a força de inversão para que a eversão não aconteça. Então, são as três coisas clássicas que você pode fazer. Mas trazendo um pouco mais para a parte de comunicação, que é o que você tinha comentado inicialmente, de novo, não tem uma verdade absoluta, é um cabo de guerra, né? E nesse cabo de guerra, entre comunicar ou não comunicar, eu confesso que para cada cliente eu faço de um jeito. Tem alguns que eu falo: olha, detectei isso aqui, a gente vai trabalhar nisso, muito provavelmente vai resolver. Tem outros que eu não falo nada, deixo quieto e vou tentando resolver com o tempo. Então depende muito mais do perfil do cliente do que de uma abordagem específica. Mas certamente a minha abordagem normalmente segue na linha daquela que eu sempre falo com vocês, que é a do Rosenberg Marshall, que é a da comunicação não violenta, que é de, enfim, falar de uma forma leve. Comunicação não violenta não é não falar palavrão, não é, enfim, não falar essas coisas. Comunicação violenta é você ter aqueles 4 tópicos que eu cito na aula lá, né, sobre comunicação. Mas, enfim, você pode tentar corrigir o arco plantar dela e, cara, começar a elogiar muito. Porra, excelente, muito bom. Então, lembra no processo de aprendizagem, o que a gente faz? Ensina, corrige, elogia. Corrige, elogia, corrige, elogia, corrige, elogia. Então, isso muitas vezes ajuda. Porra, excelente, agora sim, ó, esse é o movimento, hein? Daqui a pouco ela esquece disso. Então, algumas coisas que poderiam ajudar. Fernandão falou o seguinte: tem alunos que reclamam de dor no cotovelo ao fazer tríceps no cross com barrinha. Ou quando executo o testa. Cara, eu vejo muito no testa ou numa grande amplitude no tríceps no cross também vejo. Como é que eu resolvo esse problema? Assim como eu falei para vocês, começo fazendo na amplitude que meu cliente não sente dor, vou progredindo para ver se a gente consegue aumentar a amplitude ao longo do tempo. Então, faço umas 2 semanas naquela amplitude e tento aumentar. Às vezes eu aumento e dá certo, às vezes eu aumento e não dá certo. Mas na maior parte das vezes, com o tempo, progredindo devagar na amplitude, tende a melhorar. Eu tento, dentro do possível, não excluir completamente o exercício, mas colocar ele em momentos pontuais. Por exemplo, entendi que não dá para fazer agora, beleza, eu vou fortalecer o tríceps, vou fortalecer as estruturas com outros exercícios que não gerem dor, depois eu tento voltar para ele. Mas é algo que é mais comum do que vocês imaginam.
beleza? Existem algumas explicações mecânicas para isso, mas no fundo, se você seguir um processo de progressão ali, a tendência é que isso não seja um problema, beleza? Fernandão também comentou ali, né? Essa cinesiofobia é muito bacana trabalhar com gamificação no exercício. Tira o foco do paciente para o desafio e ele executa o movimento sem perceber. É fantástico. Fernandão, concordo. Não sei exatamente o que você quis dizer com gamificação. Se você tem alguma maneira específica que você faz, que você queira contar aí para gente. Fala, É, Rafa. Posso Fala aí, falar rápido? claro. Beleza, boa noite a todos aí. Se Vamos quiser. falar comigo de novo, irmão. É, Eu fiz um curso com um português, cara. Fugiu o nome dele agora, um mestre. O cara é muito, muito fera. Eu vou depois mandar para você. Um exemplo, por exemplo, a pessoa tinha dificuldade de agachar, né? E aí ele tem um quadro, como se fosse um alvo de, de dardo, só que um pouco maior. E aí ele coloca um laserzinho na cabeça da pessoa. E Biomotion. aí a pessoa tem que ir agachando para chegar no número tal, e depois ele joga para o lado, joga para o outro, e a pessoa entra numa onda. Esse é um dos, né? E Uhum. aí ele faz o movimento que ele tinha medo de fazer, e aí é legal você filmar, né? Depois tu mostra para a pessoa e fala, cara, não acredito. Você estava agachando. Esse é um dos que nós fizemos, tem vários. É muito, muito legal. Ou até Boa. com desafio nada de muito tecnológico, com bola, para ele agachar pegado, fazer um trabalho. Ele vai buscar na reação. E aí depois ele vai ver que é possível. É bem legal. A gente chama isso, a outra maneira de chamar isso é foco externo, né? É uma maneira, como você falou, de gamificação, que é com foco externo. Então você dá uma tarefa externa para o cliente. Ó, eu quero que você faça isso. Mas para o cliente conseguir realizar a tarefa, ele só vai conseguir se ele agachar. E aí, você não fala para ele que ele tem que agachar, só fala qual é a tarefa. Isso é uma das coisas mais legais assim de treinamento. Isso é uma das coisas mais interessantes que a gente tem visto do ponto de vista de aprendizagem de movimento para tornar ele mecânico, né, e automático, que é o que a gente chama de aprendizagem intrínseca, é quando ela vem de dentro para fora. Então você dá uma tarefa e a pessoa vai ter que resolver essa tarefa internamente. E a resolução, você escolhe a tarefa de forma que a resolução do problema seja fazer o movimento que o cliente estava evitando. Senão ele não consegue. Isso eu acho incrível, Fernando. Ótima coisa. Depois você lembra aí quem é o autor, Sim, que eu adoro Portugal e os portugueses. vou puxar. Valeu. Valeu, valeu, valeu. E aí, galera, mais dúvidas? Aí, essa agora eu quero até que vocês abram a câmera para falar, hein? Não sei se vocês viram, mas hoje nos stories eu perguntei para a galera do time lá, né, do meu time, o que eles achavam no método Lund que era o que mais impactou a forma de prescrição deles. Cara, o que você achou que era o que mais impactou a sua prescrição, que, porra, é muito legal? E que, enfim, mudou sua forma de pensar. Te deu mais clientes, melhorou sua relação com o cliente, enfim. Vocês aí que estão aqui agora, o que vocês acham, né, que está lá dentro, que é o que mais impacta? Até porque qual é meu objetivo quando eu faço essa pergunta? É entender, cara, onde a gente pode focar mais, melhorar, desenvolver e tal. Então, essa é a minha pergunta para vocês. Alguém gostaria de falar? Todo mundo tá com vergonha? Hoje o pessoal tá com vergonha, não sei por quê. Na última vocês estavam super animados, todo mundo entrando para falar, agora ninguém quer falar. Todo mundo com vergonha. Ó, teve gente até que fugiu. Carla botou ali, né? Além da avaliação, foi desmistificar o treino aeróbico como fator de emagrecimento principal. Carla achava que aeróbico era o melhor. Carla. Boa, legal. Interessante. Esse é um ponto interessante, assim, né? Eu vejo que ainda existe esse mito, por mais que a gente bata muito nele, por mais que tenha muita gente defendendo, ainda existe um pouco dessa ideia e desse conceito de que, cara, aeróbico é para secar, força é para crescer, né? Tem sido difícil tirar um pouco disso da mentalidade das pessoas, mas enfim, estamos aí para isso, né? Vamos continuar tentando, produzindo e tal, para tirar isso da cabeça das pessoas. Aí, vi que o José Carlos até abriu a câmera aí. Fala aí, José, quer falar? E aí, Rafa, tá conseguindo me ouvir direitinho? Pô, tá show, pode falar, faz teu nome. Boa noite, galera. Então, Rafa, eu não sei se tu lembra daquela mentoria que você abriu, da mentoria mesmo. Aham, claro. Aí, só vou dar a introdução aqui para a galera entender um pouquinho.
Na época eu estava trabalhando no salão de academia, eu até comentei contigo que estava querendo sair, que eu estava Lembro. com um número grande de alunos, com uma procura grande de alunos, mas ainda continuava trabalhando no salão e eu queria trabalhar, sair do salão para trabalhar como personal trainer apenas. Aí eu compartilhei isso com o Rafa, e aí eu coloquei lá na meta da mentoria que a gente tinha 3 meses, né, que eu falei que queria sair do salão. Aí eu, bicho, eu tô confiando a minha carreira na vida na mão de um cara que eu nem só conheço pela internet. Vai que ele esteja só me vendendo uma mentoria qualquer assim. E aí, no meio da mentoria, eu comprei também o método Lund, né? Uhum. E assim, cara, foi há 2 semanas atrás que eu estava na pós da Uniguaçu, de personal trainer e emagrecimento. Aí a galera perguntando assim algumas coisas básicas que quem já tem conhecimento do método Lund já fica bem familiarizado. Eu até comentei lá nos comentários para a galera, falei assim, galera, é o seguinte, o Rafa tem um curso bem legal, o método Lund, que vale muito a pena vocês estarem conhecendo, porque assim, é um conhecimento básico de que praticamente as pessoas acham que sabem, mas no fundo não sabem. Porque assim, o que a galera vende muito é um curso assim que quer enfeitar o palhaço. E tu não, eu vejo que o mais diferencial assim do método Lund é que tu simplifica muito as coisas. Tu consegue passar com uma linguagem assim que a gente entende. Porque se fosse qualquer outra pessoa assim, vamos tratar com o aluno com dor. Cara, ia trazer muitos termos técnicos, mas não ia trazer a solução do problema. E o que a gente quer é que na quinta-feira, porque amanhã é feriado, a gente consiga aplicar isso para o nosso cliente. Entendeu? Então eu acho assim que desde do começo, desde a primeira aula, que é planejamento de carreira, o personal trainer que entende isso, tipo assim, foca mesmo na aula e fala, cara, o que que eu estou fazendo com a minha carreira de personal trainer? O que que eu estou fazendo com a minha carreira de estúdio? E ele vê da primeira aula até a última, que eu acho que é aula com dor também, com Gustavo Asmar. Gustavo, né? Isso. Assim, cara, é mais do que uma pós-graduação, de verdade. Eu falo isso, tipo assim, eu confiei na mentoria, aí no meio da mentoria eu saí do salão, hoje eu tô, assim, já não tenho mais espaço na minha agenda, já tô pensando em fazer como você fez no começo da tua carreira, de chamar outros profissionais, entendeu? E olha que eu sou novo, tenho 24 anos só, Pô, show. entendeu? E assim, a galera aqui da minha... Eu moro em Porto Velho, né, em Rondônia. E assim, aqui tem uma procura muito grande para personal, para pouca demanda. Então, tipo assim, tem menos profissional e uma população gigante que quer treinar, sabe? Porra, Aí eu falei assim, cara, eu vou meter a cara, vou fazer igual o Rafa, chamar uns 2 amigos meus da faculdade que estão ainda trabalhando em salão e vou fazer igual ele. Mas assim, essa experiência prática, que é que nem tu fala, essa experiência prática que tu tá lá no dia a dia, todo dia, no teu estúdio, mais o teu conhecimento, mais a forma de transmitir a tua metodologia, eu acho que isso é o diferencial do curso do Método Lund. O único curso que eu indico para alguém, já fiz alguns aí de alguns grandes nomes, não vou citar porque é falta de ética, mas assim, o único curso que eu indico, cara, de olhos fechados, Método Lund, cara, tu tem R$ 1.500, que agora tá até na promoção, na época que eu comprei tava é, R$ 1.500. E olha que eu nem tinha tanto dinheiro assim. Eu falei assim, cara, a mentoria também foi um preço salgado, que na época eu estava começando a ser professor, mas foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, na minha carreira profissional. Porque quando eu estou me perdendo em alguma coisa, vou lá nas aulas, revejo as aulas, estou falhando aqui, estou falhando aqui, estou falhando aqui. E hoje, alguns de algo que eu compartilho nas minhas redes sociais, é muito isso, e a galera fica assim, cara, é tão simples assim, cara, tipo, emagrecimento, o que emagrece mais, dieta ou treino? É tão fácil assim. E assim, as pessoas aqui, como a gente está na região norte, se encantam muito, tipo assim, por enfeites de enfeitar o palhaço, o cara já tá lá pronto. E aí, assim, a forma que tu transmite é bem simples, didático, você consegue aplicar no outro dia, o ensinamento já. Então, assim, eu particularmente, eu acho até um preço muito baixo para o tanto que tu entrega, entendeu? Você já lançou aí o prática baseada em evidência, agora evento. tá o com dor. Eu sou da época também de que tu tinha lançado o com glúteo, eu acho que foi no começo do ano.
Então, assim, e tu nunca aumentou o valor e nunca cobrou algo acima disso. Então, assim, a tua entrega é muito mais além do que, assim, a gente consegue imaginar, de verdade mesmo. E é sem exagero isso. Eu acho que todo mundo que está aqui, né, nessa aula agora e que está lá no grupo, eu acho que tem essa percepção, entendeu? Porque quem é o cara que no meio de uma terça-feira vai pegar, mandar mensagem, véspera de feriado, vai pegar, mandar mensagem para os alunos que já compraram o curso. Aqui tu não está vendendo nada para ninguém, porque todo mundo já comprou o curso praticamente. Não, tu só está entregando muito além. E assim, eu vejo que até, eu estava até anotando isso aqui. Cara, a gente, quanto profissional, o melhor espelho assim, vai se aplicar em cada contexto. Mas, sim, se hoje for para se inspirar em um profissional no Brasil, tipo, que vai se aplicar em todas as realidades, esse cara é tu. Eu só queria deixar esse testemunho aqui, esse breve testemunho, porque, assim, cara, mudou a minha vida completamente, de verdade mesmo. Tipo assim, é algo surreal. O Hoje que o você está método com muito quantos alunos de personal, João? Hoje eu tô com 20 Caralho! Porra, boa. E tu 20 tava antes alunos. no salão de musculação com medo de sair, né? Pois é, com 20 Aí, alunos. ó, agora eu vou dar uma dica para todo mundo que tá aqui, para você também, já que tu tá nesse momento, né? O negócio aqui é entregar. Ó, parada é a seguinte, né? Que isso eu descobri ao longo do tempo também. Meu erro foi, eu lotei minha agenda, fudeu, cobrando o mesmo valor, que era um valor alto, mas o segredo é o seguinte, pega essa parada. Imagina o seguinte, eu tenho capacidade de atender, consigo atender, vou usar o teu exemplo, beleza? 20 alunos, tá? Então, o que você vai fazer para todos vocês? Quando você tiver com 15 alunos, 16 alunos, para todo mundo novo que quiser treinar com você, você vai colocar 15 a 20% a mais. Depois que você já está com 15 alunos. Então, ao invés de você lotar a sua agenda, qualquer pessoa nova que queira treinar com você, tu já vai meter um valor mais alto. Tu já está garantido. Se essa pessoa fechar, ela está fechando por um valor mais alto. Então, é nesse momento que você começa a aumentar o seu valor sem precisar mudar toda a tua vida. Então, o que nego ensina? Não, você tem que aumentar o seu valor, você tem que falar com todos os seus clientes. Você não vai falar com todos os seus clientes de cara. Você vai primeiro colocando clientes novos que estão dispostos a pagar esse valor, para depois você ir comunicando para aqueles que você, cara, ó, vou ter um reajuste. E aí, lembra do que eu falo na aula? Tem alguns que você vai optar por falar, não, eu vou dar aula para esse cara mesmo por um valor menor, por toda a história que a gente tem, por toda a questão emotiva que faz parte, a escolha é minha, não é do outro. Mas quando é que você vai fazer isso? Depois que, porra, você tá lá com 14, 15 clientes, começa a pegar 2, 3 clientes pagando 20% a mais, se você perder 2 alunos que você falou, você ainda tá no lucro. Porque você já tá com 3 ou 4 que estavam pagando 20% a mais, entendeu? Então, o segredo é você não chegar no teu limite cobrando o mesmo valor. Tá chegando perto, aumenta o seu valor. Tá chegando perto, aumenta o seu valor. Tá chegando perto, aumenta o seu valor. Entrou mais 1, 2, 3 alunos, você já está quase no seu limite, você vai começar a informar os antigos que está na hora de aumentar o preço. E, cara, nego vai pagar. Vai ter gente que vai sair, vai ter gente que vai sair, é normal. Só que aí você vai colocando cada vez com gente com mais valor. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que eu ia te falar, Rafa, tô querendo formar uma equipe com pessoas que trabalhem comigo. Quando você fizer isso, trabalhar com você, treinar com você, tem que ser mais caro. Beleza? Então, quando você chegar nesse ponto, você vai ter que cobrar bem mais caro para treinar com você. Ou seja, não é que os outros caras vão cobrar mais barato. O preço deles vai ser o teu e o teu passa a ser o dobro. Beleza? Vai ser difícil? Vai ser estranho? Vai. Mas entra na tua cabeça aqui, na tua cidade, você tem público e falta profissional, você vai começar a colocar outras pessoas para trabalhar. Essa é a visão. Aí tu vai ter o negócio. Então, o teu próximo passo hoje, para vocês que estão aqui, é esse. Como é que eu chego nesse passo, né, que você chegou e que muitos aqui talvez estejam, Carla falou também que está com uma agenda cheia agora, né, tá rindo de orelha a orelha, mas o que a gente tem que entender, né, assim, o que eu acho que é legal? Não conseguir chegar nesse momento ainda, né, para quem ainda não chegou nesse momento, qual é o segredo de você conseguir chegar? Cara, é entrega. Todo mundo hoje na internet fala de venda, venda, venda. Só que sabe qual é o problema? Você vende pra caralho e não entrega nada, o que acontece? A pessoa não fica. Porra, se você não entrega, a pessoa não fica, ela não indica o seu serviço. E aí o que acontece? Você tem um aumento, beleza, mas você não consegue sustentar, tu tá sempre desesperado para conseguir mais aluno, para vender, porque tá toda hora entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Então vocês conseguiram furar essa bolha, mas por quê? Porque vocês estão buscando, vocês são diferenciados. Agora o que a gente tem que fazer é levar isso para mais gente na educação física. Então vocês que atingiram isso, cara, vamos levar essa porra para mais gente. Por isso que eu tô perguntando, onde que a gente pode focar aqui para que mais pessoas vejam isso, entendeu? Porra, foi bom pra caralho ouvir isso, José, porque
porra, é mó trabalheira. É que nem você falou, véspera de feriado, a gente tá aqui. Porra, podia estar saindo com a minha mulher pra gente tomar umas e tal, tô doido pra fazer isso. Mas, cara, eu acho que a minha missão é, a partir do momento que a gente quer entregar, vamos entregar o melhor. Pro meu cliente que tá lá no estúdio, pra vocês que, porra, colocaram ali a vida, eu sei que pra muitos foi um investimento num momento acima, embora você mesmo já tenha falado, cara, vale cada centavo, mas eu preciso me entregar também, pra que vale a pena pra todo mundo. Então, essa é a parada, sacou? Pelo menos pra mim. A parada pra mim é, cara, coloquei que eu vou fazer bem feito. Vocês que estão aqui, que talvez ainda não estejam com a agenda cheia, talvez todo mundo já esteja, mas se ainda não tá, meu irmão, se dedica a entregar o melhor para o cliente, que o resto vai vir, não tem erro. Parabéns aí, José. Porra, gostei muito de te ouvir, cara. Fiquei feliz pra caceta. Boa. Muito maneiro, muito maneiro. Tem uma galera aí já antiga, né? Fernandão, tal, que eu já ouvi muitas coisas, mas também se quiser falar, fica à vontade, tá? iPhone, que eu não sei quem é, colocou que concorda que o diferencial é a avaliação. O diferencial é a entrega, e não a avaliação. iPhone colocou. Pode ser, né? O compromisso, tal, pode ser também. Galera, alguém tem mais alguma dúvida? Vocês querem comentar mais alguma coisa, perguntar, enfim, falar, trocar? Acho que o iPhone falou alguma coisa ali, mas o áudio tá baixo. Não sei se foi impressão minha, mas eu ouvi saindo algum áudio dele. Quando a gente diz o iPhone falou alguma coisa, é a pessoa que tá com o nomezinho O iPhone. nome iPhone tá sem o nome. Tá sem o nome aqui. Ah, Andréia. Ah, Andréia! Porra, lá vi. Lá vi. Boa. André devia estar trabalhando até agora, né? Por isso que entrou. Galera, então, ó, foi bom estar com vocês aí nessa aula. Bia, obrigado por estar aí também. Vi que depois o Rafa entrou. Sempre muito bom. Vamos continuar fazendo, né? Eu curti essa ideia. Fizemos aí algumas semanas, hoje de novo. Daqui a algumas semanas, umas 2, 3 semanas, a gente faz mais uma, porque tem sido legal. Mas eu gosto que vocês falem, hein? Pelo amor de Deus, hein? Porra, entra aqui sem. Porra, só tem amigo aqui, tá tudo certo. Fala mesmo, enfim. É sempre legal. Beleza? Bia, quer falar alguma coisa? Obrigadão. Não, não. Só pra questão da galera participar mais mesmo. Já que Boa. tá aqui, né? Isso A aí. Carla quis Valeu, participar, galera. o meu não funcionou. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite, beijos. Tchau, tchau, Falou. galera. Até a próxima.